O problema militar, ele é um problema complexo. A gente tem que... Caberia uma análise à parte. Não vou fazer toda a análise aqui, mas vou chamar a atenção para alguns aspectos que são importantes. Um primeiro aspecto é que existe todo um setor que pode ser minoritário dentro das Forças Armadas, mas que é um setor muito bem coeso ideologicamente, que é um setor abertamente golpista. Quer dizer, nós temos que considerar, isso a gente considerou desde o começo, que essa abstração de que as Forças Armadas elas são constitucionais, democráticas, que aparece sempre na véspera de golpes de Estado, é uma bobagem. O Exército, como todas as instituições e organizações, ele é dividido. Existe uma luta de facções dentro do Exército. Então, por exemplo, o comando das Forças Armadas, que é uma burocracia estatal, etc. e tal, se manteve no último período numa posição de neutralidade. Não vamos fazer nada, isso aí vai trazer problemas, é perigoso, etc. e tal. Mas dentro da oficialidade, principalmente da oficialidade média, cresceu toda uma facção que é favorável que se faça alguma coisa. Né? Eles são favoráveis a que o Exército intervenha. O movimento de rua pela intervenção militar, ele vem de dentro das Forças Armadas. Os setores da reserva, vários setores da reserva, setores reformados, né, das Forças Armadas, eles são, até pelas declarações dos comandantes das Forças Armadas, eles são esses setores, digamos assim, mais radicais, de direita. E esses setores, eles se expressam pela figura do nosso famoso Jair Bolsonaro, que é um porta-voz das Forças Armadas dentro do Congresso Nacional, das Forças Armadas. Um porta-voz de uma ala das Forças Armadas dentro do Congresso Nacional, mas que conseguiu se apresentar como um porta-voz geral das Forças Armadas. O chefe do Estado-Maior do Exército, que deu uma entrevista para o Estado de São Paulo antes do Bini, ele falou que, ele deixou claro que as Forças Armadas identificam o Bolsonaro como uma pessoa que defende as causas militares dentro do Congresso. Quer dizer, é um reconhecimento da importância que ele tem, embora a cúpula das Forças Armadas provavelmente não veja ele com muito bons olhos. Que ele seria um elemento dissidente, de oposição e tudo mais. Quando saiu a declaração do general Bini, saiu também um comentário de dentro das Forças Armadas dizendo o seguinte, que isso aí não expressa o pensamento das Forças Armadas, que os setores da reserva são saudosistas da ditadura, que é um grupinho, babá. Tudo isso daí tem que ser compreendido de uma maneira mais concreta. Primeiro, não existe pensamento das Forças Armadas. Forças Armadas são uma organização centralizada e que obedece ordens. Então ninguém sabe o que os soldados pensam. Não tem assembleia de oficiais para o pessoal dizer. Quando eles falam pensamento das Forças Armadas, eles estão se referindo aos altos comandos das Forças Armadas, a burocracia maior. Né? Segundo, essa história de que o pessoal é uma minoria, insignificante, também é falsa. Agora, o problema consiste no seguinte, se as Forças Armadas vierem a intervir, não vai ser pela mão do setor mais radical, vai ser pela mão do setor mais moderado, que não pode perder o comando da situação. Se a situação se tornar instável, isso vai se refletir dentro das Forças Armadas. Vai apresentar uma tendência à divisão. O setor direitista vai pressionar para que se faça alguma coisa, é capaz até
que determinados setores militares façam alguma coisa antes da crise se aprofundar, né, como aconteceu mais de uma vez. E isso daí vai pressionar fortemente as Forças Armadas a intervir para sossegar a situação. Numa certa medida, né, foi isso que aconteceu em 1964. A necessidade das Forças Armadas intervirem dentro da situação política brasileira estava dada pela iminência da divisão do Exército diante da crise do governo João Goulart. Quer dizer, se eles não tivessem feito isso, e eles estavam muito receosos de fazer, o Exército se dividiria. Então, nós temos que levar em consideração tudo isso daí. O que o general está dizendo é que ele está chamando, num certo sentido, as forças, os setores das Forças Armadas a se mobilizar pela intervenção. Esse que é o verdadeiro significado. Ele não está anunciando o que o comando das Forças Armadas pensa. Ele está fazendo uma espécie de chamado à mobilização, né? Por um lado, e emitindo uma coisa que ele chama de alerta à sociedade, aos políticos. Mas, na verdade, esse alerta não é um alerta verdadeiro. O documento é dirigido aos setores das Forças Armadas. Quer dizer, há uma mobilização. Uma ingenuidade que a gente viu durante todo o golpe é achar que golpe não envolve Forças Armadas. Nunca existiu esse golpe. Isso seria uma novidade absoluta no mundo, né? Muita gente, inclusive, o problema é que a esquerda é cheia de sociólogos, né? Então eles têm teorias sociológicas. Não, é um novo tipo de golpe. Não tem novo tipo de golpe. Já deram todos os tipos possíveis e imagináveis de golpe que pode existir. O golpe que é apoiado pelas massas já foi dado muitas vezes no passado. O golpe civil com as Forças Armadas zelando pelo êxito do golpe já foi feito também, né? O pessoal é muito limitado intelectualmente. Eles acham que o golpe, por natureza, é o golpe militar. Esse aí não é fato, não é verdade isso. Isso foi uma modalidade de golpe que foi executada muito nos anos 60 e 70, mas teve muito golpe antes disso que não era golpe diretamente militar. Um dos golpes mais famosos da história da humanidade foi o golpe do Napoleão III, né? Do livro do Marx, o 18 de Brumário. Não foi um golpe diretamente militar, embora as Forças Armadas estivessem por detrás do golpe, logicamente. O golpe foi dado primeiro, pelo cidadão que era presidente, foi um autogolpe, digamos assim, apoiado pelas Forças Armadas e contou com uma ampla mobilização de setores da burguesia em vários lugares do país. A burguesia dava um apoio grande para o golpe. Em muitos lugares tomaram o poder nas cidades, etc. e tal, sem a ajuda das Forças Armadas. E se estabeleceu um governo por uma pessoa que era um civil. Então, essa ideia de que o golpe tem que necessariamente ser um golpe militar é totalmente falsa. Os militares sempre participam do golpe de uma maneira ou de outra, mas a forma do golpe altera muito. O Exército, logicamente, que acompanha o golpe, deu o aval ao golpe, ninguém ia derrubar o governo sem pedir uma luz verde dos militares. Isso aí é absolutamente claro. Bom, qual que é a possibilidade da coisa? Tudo vai depender da marcha da situação política. O que nós devemos ter em mente na análise é que essa carta ela está na mesa. Não podemos deixar de lado essa possibilidade.
Dizer que a carta está na mesa significa dizer o quê? Que é a maior possibilidade, a menor possibilidade? Não. É uma das possibilidades. Você arma o jogo político. Se fracassar A, B e C, você usa D. É assim que funciona. Se a situação evoluir, A não funciona mais, então você tem que usar tal outra coisa. É difícil de saber, porque a crise, pela sua própria natureza, ela envolve uma certa bagunça, né? E pode escapar totalmente do controle dos participantes dentro da crise. Agora, as declarações dos militares recentes, elas são significativas de que já existe a consciência de que se a coisa desandar, vai ter tropas na rua. Aí o que eles vão fazer a partir daí também não depende só deles, depende da marcha geral da situação, né? Desculpa, só um detalhe. Logicamente, o que a gente tem que fazer? Nós temos que tornar claro, tornar consciente essa possibilidade para iniciar um movimento contra qualquer intervenção das Forças Armadas na situação política. Isso tem que ser muito discutido, muito divulgado. É a mesma coisa que aconteceu com o golpe em si. Desculpa, só antes de você perguntar, mais uma coisa que me ocorreu. Eu vi nós publicamos uma matéria com a citação do general. Daí eu vi um cidadão que acho que é militante do PSOL, não sei, alguma coisa assim. Daí ele achou que aquilo era uma piada. Para PCO. Quer dizer, isso daí mostra que a esquerda ela tem um talento assim invencível para enfiar o pé na arapuca política da burguesia. Já diante do golpe, eles não viram a cor do golpe. Até agora mesmo eles não entenderam o que está acontecendo. Agora os militares começam a soltar sinais de fumaça nos quartéis, eles preferem não atentar para o negócio. Isso daí tudo mostra que a esquerda pequeno-burguesa é um elemento de confusão total. Qualquer pessoa, diante das declarações que os militares soltaram, aí já falaria, opa, no mínimo, precisa prestar atenção no que está acontecendo. Eles não querem nem saber. Para eles tudo é folclore, tudo que não faz parte do mundinho deles, que é bem pequenininho, é um folclore.